食べ物の内容を知る権力がある。特にアイスの場合はね、日本ではアイスは3種類あるんだ。見た目は同じでも何歳は違うんだよ。まずアイスクリーム。乳脂肪 15% 以上で本物の材料を使用。次にアイスミルク。乳脂なめ、添加無増め。応用化も低い。3つ目はラクトアイス。植物油や人工添加物で作られてる。このタイプのアイスにはトランス脂肪が多く含まれてるんだ。驚くべきことに日本では表示義務がない。ブラジルと違ってね、表記もあるよ。誰に甘味料と総量を入れて凍らせただけ。これらの物質は体のミネラルを覆い、腸内環境を生し、トランス脂肪は炎症や心臓病のリスクと高めます。すべて避けるのではなく、食べ物の内容を知ることが大切です。バランスが重要ですが、それには正しい情報が必要です。日本で売られているマーガリンが米国で禁止されていることをご存知ですか？トランス脂肪が含まれているためです。炎症や悪気、コレステロール増加、心臓病のリスクがあります。ブラジルでは2023年に改良されましたが、日本ではまだ同じ成分です。心配なのは、このエマガリンが市販のパンに広く使用されていることです。日本は超収穫ですが、今の高齢者は現代の加工食品で育ったわけではありません。現実は変わり、私たちは新たなリスクにさらされています。尖らせるのではなく、健康的な選択ができるよう情報をお伝えしています。Você tem o direito de saber o que está comendo, principalmente quando o assunto é sorvete. No Japão, existem 3 tipos de sorvete. Parece tudo igual, mas nem tudo é o que parece. Temos em primeiro o ice cream, mais de 15% de leite e gordura natural, feito com ingredientes de verdade, como leite e ovos. Em segundo, temos o ice milk. Menos leite, mais aditivos, tem estabilizantes, emulsificantes e menos valor nutritivo. Em terceiro, temos o lacto ice, feito com óleo vegetal, emulsificantes, adoçantes e aditivos artificiais. Os óleos vegetais usados nesse tipo de sorvete contêm altas quantidades de gordura trans. E o mais chocante é que aqui no Japão as empresas não têm a obrigação de informar isso no rótulo, diferente do Brasil. E tem também o ryoka, que é basicamente água congelada com adoçantes, aromatizantes e outros aditivos artificiais. E essas substâncias roubam minerais do seu corpo, desregulam sua flora intestinal, e a gordura trans está ligada a inflamações e risco cardiovasculares. Não é sobre cortar tudo, é sobre saber o que está comendo. Equilíbrio é tudo, mas para manter ele é preciso informação. Você sabia que a margarina que a gente compra aqui no Japão já foi proibida nos Estados Unidos? Sim, por conter gordura trans, uma substância associada a problemas sérios como inflamação, aumento do colesterol ruim, doenças cardiovasculares e até risco maior de AVC. No Brasil, essa fórmula foi alterada em 2023, mas aqui no Japão ainda continua a mesma. E o mais preocupante é que essa margarina ainda é usada em muitos dos pães que a gente encontra no mercado, no combine, tá em todo lugar. Eu sei que o Japão é conhecido pela saúde e longevidade, mas precisamos lembrar que os japoneses que vivem hoje 90, 100 anos não cresceram com essa alimentação industrial que temos hoje. A realidade mudou, e nós que estamos aqui estamos expostos a riscos diferentes. E eu não tô aqui pra te assustar. Eu tô aqui pra te informar com muito carinho, pra que você possa fazer mais escolhas conscientes por você, pela sua saúde e pela sua família.